A religião do mal, sim, isso existe. E o mais triste é que ela está misturada com a verdadeira fé, ou pelo menos as pessoas que praticam a religião do mal estão misturadas às pessoas que praticam a fé. É a velha história do joio plantado em meio ao trigo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos juntos acompanhando as jornadas que acontecem dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos agora na fase que Atos mostra mais a vida do apóstolo Paulo, ou pelo menos uma parte da vida dele. E estamos no capítulo 23 desse livro, acompanhando a leitura. Se você perdeu o comecinho, volte no vídeo anterior, pegue a introdução desse capítulo e vamos seguir. Abra também sua Bíblia no capítulo 23, no verso 12, e vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de lermos a Tua palavra e te pedimos a Tua bênção, o Teu conduzir a toda a verdade, para que conheçamos bem as Escrituras Sagradas. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Diga também o seu amém, que significa eu concordo, é verdade, é assim, que assim seja. Então, Paulo estava lá detido na fortaleza romana, a fortaleza Antonina, que ficava num cantinho ali daquele bairro que era o templo, e dali os romanos então dominavam militarmente toda aquela área. E aí houve uma grande discussão, né, na reunião que houve lá entre os judeus, porque Paulo, que era um fariseu, se você acha que fariseu é coisa ruim, só coisa ruim, você precisa conhecer um pouquinho mais. No vídeo anterior eu explico, e também explico num vídeo especial aqui da série Pergunte Aqui, em que eu falo sobre fariseus, saduceus, herodianos e outros tipos mais. Mas, enfim, Paulo levantou a questão que ele estava sendo julgado por crer na ressurreição. Como os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos, nem nada, teve uma briga entre fariseus e saduceus. E aí o comandante romano teve que intervir, tirar Paulo, antes que matassem o Paulo ali. E naquela mesma noite, o próprio Senhor apareceu a Paulo e disse para ele não ter medo. Não tenha medo, porque você vai testemunhar de mim em Roma como testemunho em Jerusalém. E foi oportuno essa palavra do Senhor, não tenhas medo, porque em seguida a vida de Paulo é colocada a prêmio. Querem matar Paulo. E vamos então à nossa leitura, verso 12 do capítulo 23. Na manhã seguinte é aqueles eventos daquela reunião, né? Na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Você já viu isso? Alguém jejuar para cometer o mal? Isso acontece, eu já vi. Eu já vi alguém jejuar com intenção maligna no seu coração. E aqui eles resolveram então fazer um voto, né? Ninguém come nem bebe nada enquanto não matar o Paulo. Claro que esse voto ele poderia ser desfeito depois por uma autoridade espiritual. Tem toda uma questão aqui que é bem típica da religião da época, mas eles não morreriam de fome caso não conseguissem. Era realmente um voto de ódio. E isso é terrível porque nós vemos hoje pessoas dentro do cristianismo que não leem a Bíblia, ou pelo menos não levam a Bíblia a sério, fazerem votos de ódio, fazerem jejum de ódio. Isso é terrível. Me recordo de um homem que jejuou pedindo o mal de outro homem. Claro que Deus é bom. Como esse homem foi jejuar e orar, ele investiu tempo na presença de Deus. O que Deus fez? Moldou esse homem e ele voltou desse tempo de jejum, não querendo mais saber do mal do próximo. Deus é bom. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E eles foram então aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, dizendo assim, olha, nós juramos solenemente, sob maldição, que não comeríamos nada enquanto não matarmos Paulo. Que coisa feia, né? Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos aqui para matá-lo antes que ele chegue. E como é que funcionava aqui as distâncias, a organização da coisa? Eu vou explicar. Paulo estava na fortaleza Antonina. Era uma fortificação romana, ficava no cantinho lá do bairro, que era o templo. Eu costumo dizer que era um bairro porque era muito grande. Então havia o Santo dos Santos, a parte central, a área santa ao redor, onde ficava o povo de Israel, e aí um pátio externo, que era chamado de pátio dos não-judeus, pátio dos gentios, com diversas portas, entrada, saída, comércio, tudo. E no cantinho, né, dentro dessas muralhas, ficava a fortaleza romana, a fortaleza Antonina. Da fortaleza Antonina
até o local usual de reunião do Sinédrio dava uns 400 metros. Era a distância o suficiente para uma emboscada. Teria povo por lá, o templo era sempre muito movimentado, e não seria difícil que eles tivessem sicários entre o povo. Os sicários eles costumavam levar adagas nas dobras da roupa e cometer assassinatos na rua. Então é essa a ideia, se atirar sobre a tropa romana, não para vencer a tropa romana, mas suficientemente desorganizá-la a ponto de chegarem a Paulo e matarem Paulo. E para isso precisaria de um grupo grande, 40 homens, né? E estavam lá de caso pensado e eles chamaram as autoridades. Veja que esse plano maldito, ele não surgiu do Sinédrio, ele não nasceu nas autoridades. Ele nasceu nesse grupo radical e eles levaram o plano ao Sinédrio e conseguiram aprovação. O pessoal resolveu topar essa empreitada diabólica de assassinato. Tudo contra a lei de Israel. Há pessoas que, por não estudarem a Bíblia, acham que essa religião dos judeus, que a lei, que tudo isso era carregado dessas possibilidades. E eu digo que não. Eles estavam agindo completamente contra a própria religião e contra a lei. É como cristãos hoje em dia que fazem coisas bárbaras dentro da sua expressão de fé, completamente contrário à Bíblia. É como esses grupos que você vê que exploram os pobres, que exploram os necessitados, que enganam as pessoas para tirar dinheiros delas. E isso não é o cristianismo, isso não é ensino bíblico, isso são distorções. E aí, segue o texto, né, verso 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, ora, Paulo tinha um sobrinho em Jerusalém. Não sabemos nada sobre esse sobrinho, a não ser que ele aparece aqui. Ele é filho da irmã de Paulo, né? Ele teve conhecimento dessa conspiração, não sabemos como. Tem muita conjectura, mas a gente não sabe como. A gente só sabe que o rapaz ficou sabendo. E ele foi então à fortaleza e contou tudo a Paulo. Paulo não era um prisioneiro dos romanos, ele estava sob custódia. O que quer dizer isso? Eles estavam detendo, segurando Paulo ali, mesmo contra a vontade dele, para protegê-lo, já que ele era um cidadão romano e a cidadania romana era uma concessão do imperador. Então era como se eles estivessem protegendo a propriedade do imperador, né, que era a cidadania. E ele falou com Paulo, e Paulo chamou um dos centuriões. Centurião é um oficial romano, é chefe de centúria. Uma centúria era um número variável de soldados, de 80 a 110, 120 soldados, não era exatamente 100, e era uma posição elevada. E Paulo falou assim, leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. E assim, ele o levou ao comandante. Então, disse o centurião para o comandante, Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. Ele trata Paulo como prisioneiro, mas a situação jurídica de Paulo não era essa de prisioneiro. Era muito mais de um detido sob proteção. E o comandante tomou o rapaz pela mão, levou à parte para que ninguém ouvisse e perguntou, o que você tem para me dizer? Esse comandante, nós precisamos ter algumas coisas em mente a partir de agora. Ele era o comandante da Fortaleza Antonina. A Fortaleza Antonina era o quartel onde ficava a guarnição romana, responsável por manter a paz, especialmente no templo. O templo era o local onde eclodiam as rebeliões. Toda a confusão começava geralmente lá. Então, era um oficial e um oficial experimentado. Alguém habituado à guerra, ao combate, às artimanhas do inimigo. E quando chegou então um centurião com uma mensagem, olha, Paulo te mandou esse rapaz, tem algo para te dizer. Esse homem deve ter percebido que era algo importante e oficiais, quando tem algo importante, eles tratam isso de maneira privativa. Então ele tomou o rapaz pela mão, não sabemos se era uma criancinha, se era um jovem, puxou ele à parte, onde ninguém pudesse ouvir, e falou, o que você tem para me dizer? E ele respondeu, os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Aqui o comandante militar, ele se depara com uma situação que é típica da vida militar. Ele recebe uma demanda e ele tem que tomar uma decisão e tomar ações num tempo muito curto.
Assim, amanhã de manhã vai acontecer, né? Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. E essa emboscada não seria apenas contra Paulo, seria contra a tropa romana que estivesse ali. E aí deixou de ser uma questão, há muito tempo tinha deixado de ser uma questão entre os judeus, né? No momento que Paulo declarou sua cidadania romana, mas agora isso tomava contornos de um ato contra Roma. Então o comandante militar agora, ele estava sob ameaça. Porque se houvesse uma emboscada contra Paulo, para essa emboscada ter sucesso, ela precisaria atacar a tropa romana. E se ela tivesse sucesso, queria dizer que esse comandante militar foi subjugado por uma guerrilha local. Logo, ele ficaria em péssima situação perante Roma. Então, era um ato contra Paulo, era um ato contra esse comandante e sua tropa, era um ato contra Roma. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Então, o inimigo, da perspectiva desse comandante aqui, o inimigo já estava pronto. Da perspectiva dele, ele se deu conta com uma situação. Bom, o inimigo já se preparou, né? E esse comandante aqui, Cláudio Lísias, né? Cláudio, esse nome ele adotou em honra ao imperador Cláudio. Ele provavelmente adquiriu a sua cidadania romana durante o período que Cláudio era o imperador e adquiriu por suborno. Nós já lemos isso anteriormente, né? E a história nos deixou legado o fato que Cláudio e sua esposa vendiam a cidadania em atos de corrupção, contrariando as próprias leis romanas. Mas esse homem se vê nessa situação de aperto. Ele sabe, bom, amanhã de manhã vai ter uma tentativa de sequestro e assassinato debaixo do meu nariz. E os judeus vão tentar me enganar para fazer isso. Então chegou a situação. E detalhe, eles já estão prontos. Eles já traçaram o plano e já prepararam a sua tropa, já angariaram seus recursos e o plano deles já está em ação. Tanto que o garoto está aqui me contando. Opa! O comandante despediu o rapaz e falou a ele: não diga a ninguém que você me contou isso. Sendo um militar experimentado que ele era, ele já sabia que precisava manter o assunto em sigilo. Se aquilo vazasse, qualquer estratégia que ele tomasse seria malfadada. Veja que eu estou agora focando bastante aqui nesse comandante. Por quê? Porque nós precisamos entender esse contexto. Sendo ele um comandante militar romano, todas essas ações que a gente vai ver agora farão sentido se nós entendermos a perspectiva dele. E como que Deus usou toda essa situação para cumprir a sua palavra dada a Paulo. Que Paulo não tivesse medo, que assim como Paulo testemunhou em Jerusalém, ele também testemunharia de Deus lá em Roma. Isso vai acontecer, o Senhor vai desencadeando evento após evento para que o seu grande plano seja traçado. Tenha isso em mente. Eu vou voltar uma página aqui, vou ler de novo para você esse verso. Na minha Bíblia está até em vermelho. Eu uso aquelas Bíblias que têm palavras de Jesus em vermelho. Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Por que é importante você gravar isso? Porque ali na frente, nos próximos capítulos, vai acontecer um episódio onde um romano vai dizer para Paulo assim: puxa vida, que pena que você foi abrir a boca nesse assunto. Dava até para te soltar, agora sou obrigado a te encaminhar a Roma. Tem gente que acha que Paulo errou na sua estratégia. Mas se você tiver esse verso em mente, não. Era a propósito do Senhor levar Paulo para Roma, para que Paulo testemunhasse lá do Evangelho. Então guarde esse trechinho na sua mente para a gente poder avançar no texto com a perspectiva correta. Está vendo a importância de estudar a Bíblia, de ver o texto como um todo e não só pinçar versículos? Quem só pinça versículos ou até pequenos textos erra na interpretação. Você precisa, ao pegar um pequeno texto, conhecer mais daquele livro e conhecer da Bíblia, para que você tenha uma interpretação correta do texto à luz do seu contexto, que é a própria Bíblia. Muito obrigado por sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.